Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Clécia Alves. Estou aqui hoje com os quintos anos para mais uma aula do canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Quero começar com uma mensagenzinha. Vai dar tudo certo. Tudo ficou por mim, mas vai dar tudo certo. Vamos passar. Todo mundo perguntando do que nós vamos estudar hoje. Crônica. Alguém sabe o que é? Alguém já ouviu falar? Alguém já leu uma crônica? Vamos aprender um pouquinho sobre ela? Crônica. Forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. O que é cotidiano? Vocês sabem, né? Tudo que acontece no nosso dia a dia. Por esse motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e, por muitas vezes, se identifica com as ações tomadas pelos personagens. E quais são as características da crônica, Pro? A crônica é um texto escrito para ser publicado no jornal. Inicialmente, as crônicas foram escritas para estar no jornal. Mas, como elas foram muito bem aceitas, hoje a gente já vê crônicas em outros espaços. Um exemplo, que é um jornal também, na televisão. Eu já assisti algumas crônicas sendo representadas por artistas. Assim, a gente encontra ela também em outros espaços. Nos nossos livros didáticos, elas estão lá. O cronista, aquele que escreve a crônica, se inspira nos acontecimentos diários, eu já disse isso. Ele geralmente tira as crônicas a partir do que ele vê acontecendo à nossa volta, ou à volta dele, de quem escreve. Ele inclui no seu texto elementos da ficção, da fantasia e imaginação. Ah, professora, se é do cotidiano, como é que tem tudo isso? Tem. Ele, a partir do que ele vê na vida, no dia a dia, ele imagina a história. Ele fantasia sobre ela. Na maioria dos casos, a crônica é um texto curto e narrado em primeira pessoa. E aí a gente vai lembrar as aulinhas que já aconteceram, não é isso? Primeira pessoa é quando eu falo, não é assim? Eu falo, eu estou dentro da história. Eu sou o personagem central da história. Eu estou contando a minha história. Mas, em alguns casos, pode acontecer da crônica vir na terceira pessoa. Já não sou eu, é? Quem? Terceira pessoa? Ele, ou pode ser ela. O cronista está transmitindo ao leitor sua visão de mundo. Eu escrevo a partir do que eu acredito. É isso que o cronista faz. A partir do que ele acredita, dos seus valores, ele vai colocar isso em suas crônicas. Como eu disse, a crônica vem do jornal, mas também está dentro da literatura, porque às vezes a crônica se transforma em um texto quase poético, de tão belo que ele é em muitas situações. Ah, professora, poético vem de poesia, mas a crônica não é poesia. Ele é um texto escrito em prosa. E vocês sabem o que é prosa, não é? O que é um texto escrito em prosa? Sabe? Aquele texto que tem estrutura com parágrafos, não é isso? Diferente do poema que é escrito em versos, isso mesmo. Aí eu vim trazendo um exemplo de crônica para vocês, aqui, em homenagem a alguns torcedores que não tem nada a ver comigo. E o título da crônica é O Torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evagrio torceu pelo Atlético Mineiro. Não porque fosse atleticano ou mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava uma amiga em bairro distante. Nenhum dos dois tem carro e ele previa que a volta seria um problema.
o Flamengo triunfou. E Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbavam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo num ônibus em que não cabia mais ninguém. E havia 2 bandeiras rubro-negras para cada passageiro. E não eram bandeiras pequenas, não, nem torcedores exaustos. Estes, quem são estes? Pareciam terem guardado a capacidade de gritar para depois da vitória. Evagrio sentiu-se dentro do Maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele, embora ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se de que torcera pelo vencido, teve medo, para não dizer terror. Se lessem no seu íntimo segredo, estava perdido. Mas todos cantavam, sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Era os braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música e abriu os lábios, simulando cantar. Cantou. Estava batizado, crismado, ungido, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O pessoal desceu na Gávea, empurrando Evagrio para descer também e continuar a festa. Mas Evagrio mora em Ipanema e já com o pé no estribo se lembrou: loucura continuar Flamengo. Segurou firme na porta e gritou: eu volto, gente, vou só trocar de roupa. E, não se sabe como, chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. É uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Quem torce pelo Flamengo aí? E aí, como todas as nossas aulas, hoje nós temos também uma aula interdisciplinar que vai estar aí, ó, com essas disciplinas. Você vai responder lá no portal e vai colocar lá, ó, português, responde, coloca o nome matemática, responde, e assim faz com todas as disciplinas. Aí, vamos pensar e analisar a crônica. Qual é a principal característica de uma crônica? Aí vocês vão lá, ó, voltam lá no texto e vão procurar saber qual é a principal característica da crônica. Explicar fatos científicos, narrar fatos do dia a dia, apresentar fatos históricos, instruir sobre o funcionamento de um produto, está lá no texto. Volta, dá uma olhadinha. Na frase, o Flamengo triunfou e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol, a palavra em destaque, a gente tem aqui a palavra triunfou em destaque, pode ser substituída. Por quê? Porque pode. É só eu pegar uma palavrinha que é sinônimo, parecida, que tem o mesmo significado. E aí vai trocar. Eu posso trocar triunfou pelo quê? Chocou, flechou, venceu, derrotou? Escolha uma opção e vamos em frente. 3. Qual é a causa da transformação de Evagrio em torcedor? E aí eu tenho que ler a crônica. Por que ele virou torcedor? Ele era torcedor desde o início? 4. No trecho eu volto. Gente, vou só trocar de roupa. O uso da aspas, o que seria aspas? Um sinalzinho aqui, ó, de pontuação. Nesse contexto, ele foi utilizado para quê? A aspas tem várias funções. E aí vocês vão ter que agora estudar um pouquinho quais são as funções da aspa e buscar.
aqui, nesse contexto aqui. Eu volto, gente, vou só trocar de roupa. A aspas está indicando o quê? Uma citação? Alegria, suscitando alegria? Está fazendo uma indicação ou está representando a fala? Veja e qual é a opção que mais dá certo, que mais se adequa aqui. 5. No trecho, era o canto, era os braços e pernas falando além da boca. O ponto de interrogação, a gente tem vários sinais aí, não é isso? Aqui é o sinal, aqui ó, o ponto de interrogação. Tem várias finalidades, não é isso? Ele pode duvidar, questionar, não é isso? Qual é a finalidade do ponto de interrogação nessa frase? Ele está provocando dúvida, está desafiando, está questionando ou está exclamando. Vocês pensem, quem está conversando aí nessa história está fazendo o quê? Vai ser fácil. E aí vamos para a matemática. Quando o rádio anunciou a hora certa, Evagrio percebeu que o seu relógio estava atrasado 10 minutos. Olha o rádio, ó, são pontualmente 9 horas e 10 minutos. E ó, o relógio estava atrasado de Evagrio 10 minutos. Já o relógio da senhora que estava ao seu lado estava adiantado 15 minutos. Que horas marcava, respectivamente, o relógio de Evagrio e da senhora? Não entendi. O que é respectivamente? É quando a gente pensa em um e no outro. A gente está respectivamente falando de quem? Evagrio e da senhora. Qual foi o horário que estava no relógio deles dois? Vamos pensar? Escolhe uma opção e ó, anota lá. Continuando matemática. Este aqui é um desenho da rua que mora Evagrio. Ele já desceu do ônibus e está na casa de número 35. Mas a sua casa fica onde está indicada a letra A. Qual é o número da casa de Evagrio? Vamos pensar? 38, 40, 45 ou 50? Analisa, pense que não tem só isso aqui, os dados dessa rua, ó. A gente tem aqui, ó, e continua os números. Só dei uma dica para facilitar, deixar mais fácil ainda para vocês responderem lá no portal. Vamos para a história. O Brasil, nosso lindo país, é conhecido como o país do futebol. E não é por acaso, pois é pentacampeão de Copas do Mundo. Nesse sentido, o torcedor é um sujeito de direitos e, assim sendo, devem ser respeitados. E como tem direitos a serem respeitados, também tem deveres que devem ser exercidos. Nós temos direitos e deveres, isso faz parte do exercício de nossa cidadania. Você saberia falar sobre direitos, deveres e cidadania? Procure saber. E anota lá no portal o significado para cada uma dessas palavras. Direito, dever, cidadania. Geografia. No segundo parágrafo do texto, o narrador diz: o Flamengo triunfou e Evagrio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Quando o autor fala em vida urbana, ele está falando a respeito de quê? Você procura saber e anota. Vida urbana. O que é uma vida urbana? Responde lá para mim. Ciências. No texto, Evagrio disse que está se sentindo dentro do Maracanã, estádio de futebol do time Flamengo. Durante muito tempo, resíduos gerados durante as partidas de futebol foram um problema grande, mas depois da última Copa, após a torcida japonesa recolher seu próprio lixo, algumas torcidas resolveram seguir o exemplo. Assim, procure saber e responda quais seriam os resíduos deixados durante uma partida de futebol. Esses produtos poderiam ser recolhidos para serem reciclados? Anote o nome dos resíduos. Olha o que vocês vão fazer. Vão anotar o nome dos resíduos que vocês sabem que são jogados, descartados
nos estádios de futebol? E quais desses resíduos poderiam ser reciclados? Oh, nossa amada arte, a voz que vem das arquibancadas é protagonista no espetáculo que se projeta dentro do campo. Aliás, não tem espetáculo sem torcida. E não existe torcida calada nos bons e principalmente nos maus momentos. Os cantos de incentivo e amor ao clube podem mudar a história de uma partida. Você sabe cantar o hino do seu time de coração? Pois você vai lá no portal e vai escrever uma estrofe que representa o hino do seu time predileto. Obrigada por ficarem comigo até aqui este momento. Vá lá, curta, dê seus likes, compartilhe essa história com outros coleguinhas. O meu grande abraço, muito obrigada.